Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos falar de um tema que eu sei que é muito nichado, mas eu acho que tem algumas questões que podem ser vistas para 2026 e para o tabuleiro político nacional como um todo, que são as eleições da Prefeitura de São Paulo, que apesar de ser uma prefeitura, é a maior cidade do país, mas ela está sendo uma eleição ali, vamos dizer assim, nacionalizada, porque a gente tem de um lado o Boulos, que está sendo apoiado pelo presidente Lula, e do outro lado nós temos o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, era o vice do Mário Covas. Com o falecimento do ex-prefeito, ele se tornou prefeito, vai concorrer à reeleição, e ele está sendo, vamos dizer assim, apadrinhado, entre aspas, pelo Bolsonaro, tem um apoio ali meio velado. Eu sei que tem essas conversas, é o Padre Kelmo, mas convenhamos, é só a candidatura para fazer graça. Vamos ser bem sinceros, Padre Kelmo não tem condição nenhuma. Tem aqueles nomes menores, Tabata Amaral, Kim Kataguiri, essa galera que sempre tem um banqueirão por trás, assim. Então eu também não quero nem comentar, que eu acho que não tem nada produtivo pra falar dessa galera. O Boulos também não tem nada, mas ele tá destacado. Então a gente tem que analisar, levar em consideração, já que ele é uma determinante do jogo, né? E a grande questão que é interessante aqui é analisar os vices dos dois principais candidatos, tanto o Nunes quanto do Boulos. O Ricardo Nunes, ele está cotando, nada oficial ainda, mas todas as conversas de bastidores estão indicando que o Aldo Rebelo pode vir a ser o vice do Ricardo Nunes. Aldo Rebelo, ex-comunista, que ao mesmo tempo tem um certo apoio, tem como é que eu posso dizer assim, é bem visto por setores da direita. E Ricardo Nunes, que está sendo apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. A política do Brasil é realmente bastante complexa. Ao mesmo passo que o Boulos, um dos organizadores de movimento Não Vai Ter Copa, de sabotagem do governo Dilma, agora está sendo apoiado pelo governo Lula. Pois bem, o mundo não gira, né? Ele capota. Antes da gente entrar em mais detalhes sobre o que eu quero que vocês analisem nessas circunstâncias, é que eu quero pedir para vocês deixarem aí o gostei, o comentário. E tem muita gente que acompanha os vídeos aqui do canal, mas não é inscrito. Então, por favor, verifiquem a inscrição aí. Estamos batendo 10 mil inscritos. Vou fazer o iceberg especial de 10 mil inscritos aqui. E, lógico, se você quiser ajudar financeiramente o canal, nós temos a chave Pix na descrição do vídeo. Tem minhas redes sociais também, então me sigam lá, Instagram, Twitter e afins. Como também tem o clube de membros do canal. Tem uns vídeos exclusivos e ele tem uns títulos de fidalguia, aristocracia aqui pra você. E vai estar me ajudando demais, tá bom? Feito aqui esse merchan, esse jabazão para ajudar o canal a crescer, vamos ao que interessa. Bom, como que toda essa questão da discussão a respeito de uma certa nacionalização das eleições para a Prefeitura de São Paulo começa? Porque tem um cargo de secretário do município de Relações Internacionais. É uma cidade muito grande, com muito investimento estrangeiro, então é necessário esse cargo. Eu sei que para muitas cidades pequenas isso é impensável, mas São Paulo é outra coisa, tá, gente? É muita gente, é muito dinheiro que você tem naquela cidade. Quem ocupava essa secretaria era a Marta Suplicy. A Marta, ela saiu do PT na época da Operação Lava Jato, chamou o Partido dos Trabalhadores de partido de corrupto, saiu assim de uma maneira bem feia, bem anti-ética, eu diria até, na minha opinião, tá? Não sei, né? Vai que tem assessor dela aí assistindo, né? Mas enfim, sai com essa, assim, chutando a porta, chamando os seus colegas de partido, né? De coisas não muito bonitas, ao passo que nós tínhamos nesse mesmo momento o Aldo Rebelo sendo ministro do esporte no governo Dilma, fazendo a Copa acontecer e afins, saindo mesmo depois do governo Dilma, tudo sem nunca fazer declarações polêmicas sobre os governos do PT. Sempre muito temperado, né? Tem uma temperança muito invejável, o Aldo Rebelo. Só que o que acontece? Ela deixa essa secretaria porque começam-se as conversações para ela voltar ao PT e ser vice do Boulos. Ou seja, como eu disse, o Boulos, um agente disruptivo naqueles idos de 2013, depois com o movimento Não Vai Ter Copa, de sabotagem do governo Lula,
estaria sendo apoiado pelo atual governo Lula, e para compor essa chapa teria uma vice do PT. Isso aí eu já acho bastante simbólico, porque eu acho que é uma das primeiras vezes, e no caso assim de grande expressão, acho que é a primeira vez que isso acontece, que o PT larga o osso. O PT nunca aceitou dar espaço para nenhum partido de esquerda. E aparentemente, infelizmente até eu diria, o PT está perdendo qualquer mínimo grau de soberanismo e estagnando para a esquerda identitária democrata. E aqui a gente está vendo um processo claro de americanização. O PSOL ganhando áreas de herdeiro do PT é a completa alienação da esquerda, é a completa aberração, porque não há nada mais baixo, mais tosco do que a agenda woke representada no identitarismo, no progressismo que copia o Partido Democrata norte-americano. Aquilo ali é uma delegação estrangeira, e a própria forma como figuras como Boulos e vários agentes dessa agenda woke cresceram ali em idos de 2013, em um período, assim, é bem evidente que era uma guerra híbrida financiada pelos países ocidentais, já denota, né? Follow the money. Então vamos ver as organizações que financiam esses grupinhos, a candidatura dessa galera, que você vai ver que são só uns banqueiros ocidentais. Então a gente está vendo aqui a prostituição definitiva, agora não é nem mais uma corrupção para fins próprios, como foi, né, os casos petistas, agora é uma prostituição da alma em si do partido, né? Então, diria que esse é o ponto mais baixo da trajetória do PT, ter como herdeiros, fazer essa metamorfose para essa esquerda identitária. Antes ficasse lá no bolivarianismo, tudo que pelo menos ainda é defensável, né? Ainda tem uma postura que você pode dizer que é anti-americana, que, né, tem algum ponto, pelo menos retoricamente altivo. Mas não, ele quer ir para o entreguismo. Então isso já é muito sintomático. Mas perceba como o PT perde muito, não só em sua essência, com essa questão ideária, como não está sendo cabeça de chapa, e a sua presença dentro da chapa é com uma traidora, alguém que cuspiu no prato que comeu, que nos piores dias literalmente largou o sujeito aos cães, e agora volta sem nem precisar se desculpar nem nada do gênero. Canais de esquerda estão apontando que realmente é intancável a Marta ser vice do Boulos. Mas, até aí, tá do lado de lá. Eles façam o que eles quiserem, que eu quero mais é que eles se lasquem mesmo. O que é interessante é que Aldo Rebelo, que já foi ministro dos governos Lula e Dilma, já foi presidente da Câmara, com apoio do Lula, uma figura historicamente mais alinhada à esquerda, mas não uma esquerda identitária, uma esquerda mais nacionalista, agora está sendo cotado para a chapa apoiada pelo ex-presidente Bolsonaro, que teoricamente é de direita. Então, realmente, o negócio tá meio maluco. E como que eles se inserem nesse tabuleiro? Quando a Marta vai voltar para o PT e deixa a Secretaria de Relações Internacionais, o Aldo Rebelo é convidado pelo prefeito Ricardo Nunes a assumir a pasta. E desde então as conversações para ele ser vice parecem, não tem nada confirmado, que andam bastante. Então, assim, essa é uma aliança muito interessante. Porque a gente tem dois fatores que giram em torno da figura do Ricardo Nunes aqui. Uma, como integrante do Centrão, MDB, uma política, assim, bem tradicional, né, para falar um nome bonito aqui, ao passo que ele está chancelado pelo ex-presidente. Então vai ter um apoio da direita. Isso é muito interessante. Aí entra o Aldo Rebelo. Falei aqui que ele é um ex-comunista, ex-isso, ex-aquilo, porque tudo realmente está no passado. Ficou evidente que com a guinada da esquerda para a agenda woke americanista, ele adotou o pensamento oposto, uma defesa de valores populares, uma defesa do nacionalismo irredutível. Então, o Aldo Rebelo, eu não considero ele um homem de esquerda hoje, eu considero ele um nacionalista, um centrista nacionalista. Tudo pelo Brasil, nada contra o Brasil. Isso é uma posição muito interessante e pode nos mostrar um caminho para a gente sair do fundo do poço, que seria a aliança centrão nacionalista. Porque tem uma questão que é o centrão em si. Agora eu não estou me referindo à figura do Ricardo Nunes, mas eu posso me referir bastante ao partido, o MDB.
O MDB, ou PMDB como era, né? Sempre foi hegemônico na Sexta República. Ele é a mola profunda desse centrão, que é corrupto, que tem muitas mazelas, mas que acompanha a história do Brasil. O MDB é a expressão maior do centrão na Sexta República, mas os seus agentes estão na história desde a independência. Sempre houveram essas forças heterogêneas e a mais expressiva é essa dos interesses imediatos. O centrão sempre rondou os processos políticos. É uma realidade que você tem que tratar. Então, não tem como ser romântico, falar aqui grosso e querer fazer graça. Porque o centrão, ele tem uma característica muito interessante. Porque ele responde a estímulos. Se o país tem um governo forte, desenvolvimentista, com uma política de nação, de construção do país, o centrão se submete a esse projeto. Ele pode pegar um cascalhinho ali, colar, faz as graças dele, mas ele não sabota. Ele é só um ladrão de galinhas, ele é só a ralé, não tem um sentido político expresso. Então ele se submete, desde que ele ganhe a parte do leão também. Então perceba que o centrão não inviabiliza necessariamente o Brasil. Não se trata aqui de uma passação de pano, que não, a gente tem que apoiar o centrão. Não é isso que eu tô falando. Tô dizendo que se é um mal que nos acompanha desde que a gente nasceu quanto nação e parece incontornável, antes do nosso lado do que contra nós. O que eu tô querendo dizer aqui é que se os estímulos do centrão está em rifar o Brasil pro estrangeiro, que é aquilo que eu falo muitas vezes aqui no canal, de que nós temos uma elite apátrida que não se importa em vender o país desde que ganhe uns trocados nessa operação, a gente tem duas opções. Ou a gente tem essa elite que vai fazer isso, vai vender o Brasil para o estrangeiro ganhando uma comissão em cima, ou a gente pode domesticar essa elite podre por uma elite aristocrática. Ou seja, a elite aristocrática que pensa o país, submete o centrão, essa oligarquia, ao seu mando. Ela ainda está aqui, mas ela está minada, ela está pressionada, ela está controlada por uma aristocracia real que pensa no país. Não é algo que eu gostaria de falar aqui para vocês, não. Mas, assim, estamos falando de política, cara. Sabe, não adianta nada eu ficar fazendo um discursinho romântico aqui, porque todos os últimos que o fizeram não entregaram nada. Agora, ao contrário, eu posso dizer que aqueles que apostaram nessas alianças heterogêneas e engoliram o sapo, que são esses jeitinhos, conseguiram entregar coisas muito interessantes. Por exemplo, um caso muito caricato é o Maluf. Todo mundo sabe que era corrupto. O slogan dele era "rouba, mas faz". E eu acho que isso é muito sintomático até do nosso estado de crise. Que é horrível a gente pensar que isso é a opção menos pior. Mas é de fato a opção menos pior. Eu trocaria facilmente o atual presidente Lula dando tapinha nas costas do maçom, do Macron, que talvez seja maçom até, né? Mas trocaria esse Lulinha de bundinha aberta e rebolando para o ocidente por um Maluf desenvolvimentista nacionalista. Tranquilamente. Olha os legados que o Maluf deixou no estado de São Paulo. Tem como criticar? Tem como criticar a corrupção dele. Agora que o homem sabia fazer as coisas... O regime militar também tinha muita corrupção. Mas entregava, sabe? Projeto de país. Expansão da base energética do país. Grandes obras de infraestrutura. Cara, a corrupção não deve ser admitida. Mas, entre não fazer nada e ser assaltado, ou pelo menos ter assim, um mínimo de dignidade e de desenvolvimento do país, eu prefiro a segunda opção. E eu acredito que isso possa ser um estágio transitório. Se for possível construir uma aliança centrão nacionalista, com o centrão dando base operacional para conseguir operar na Sexta República, enquanto a cabeça do projeto é a ala nacionalista, eu acho que é um processo de transição válido para desgastar as instituições da Sexta República a fim de desenhar uma sétima república, uma nova revolução nacional que de fato tenha instituições brasileiras de fato
e não esse cosmopolitismo que foi instaurado em 88. E a partir desse processo até um novo regime, é onde você tem que ir dando cabo nesse centrão. Eu acredito que acho que é possível, inclusive, que eu nem seria católico se eu não acreditasse nisso, de transformar esse centrão em um centro, tirar a conotação corrupta. Eu acredito que muita gente que integra o centrão pode se tornar pessoas corretas. Agora, se isso é fácil, aí é outra história. Mas eu não vejo uma questão totalmente condenatória. Mas é óbvio que tem pessoas incorrigíveis ali. E aí, uma vez que a gente consiga alicerçar esse processo de pelo menos ter um rouba mais fácil, ou seja, o Brasil voltar a ser dono do seu destino e ter o controle da situação minimamente, eu acho que cabe também, com o fortalecimento da ala nacionalista, instaurar uma dependência cada vez menos frequente desse centrão, que é o que traz governabilidade, para então começar a aplicar medidas chinesas para a corrupção. Se você não entendeu o que eu estou querendo dizer aí, vai lá ver como é que a China lida com os corruptos lá, vai. Então o Brasil ele precisa de uma terapia de choque, que é esse modelo chinês para corrupto, e ao mesmo tempo o modelo El Salvadorenho para segurança pública, né? Mas a questão aqui é que não adianta ser romântico, isso não vai acontecer do dia para a noite. Vai ser necessário criar o caminho das pedras para esse fim. E eu vejo que essa aliança centrão nacionalista, ela tem elementos até mais interessantes. O Aldo, sendo uma pessoa nacionalista, mas com um passado numa esquerda que é muito aproveitável, que não é uma esquerda corrosiva. Ao mesmo ponto que a gente tem o Ricardo Nunes, que é uma figura do centro, de um partido de centrão, só que ele consegue se aproximar da direita com o apoio do Bolsonaro. O que a gente está falando aqui é uma grande aliança heterogênea, cobrindo muito do que a gente poderia chamar de uma nova política de conciliação. Aqui no canal a gente já falou desse período do Império, que foi a conciliação entre o Partido Liberal e Conservador, que era a direita e a esquerda da época, né? Então Dom Pedro II, ele começou a trabalhar para aproximar moderados de direita e de esquerda, liberais e conservadores, para formar um grande centrão em benefício da pacificação nacional. Enquanto isso, ele ia debelando os extremos e indo apartando eles, tirando os extremos da vida pública. Pode ser que essa seja a nossa conciliação do século XXI. Pode ser esse o caminho. O nacionalismo como forma de diálogo entre uma direita e uma esquerda, e o centrão sendo a base, meio que cobrindo o abismo entre as partes. E a gente vai varrendo as extremidades para longe, num processo que é muito condizente com o que nós apresentamos no século XX, que é uma tendência trabalhista, nacionalista, de vocação social conservadora, católica. Isto é, uma visão social, uma visão desenvolvimentista na economia e uma visão conservadora nos costumes, de preservação da nossa cultura, dos nossos valores, das nossas famílias. Então, eu acho que essa união centrão nacionalista pode abranger não só o centro, como aspectos da direita e da esquerda possíveis de diálogo e acabar com a polarização imposta pelo mundo ocidental, que é uma polarização falsa. Que de um lado tem liberais sionistas e do outro lado você tem esquerdistas progressistas. Ou seja, uma delegação do Partido Republicano e outra do Democrata. No fim, eles servem o mesmo senhor. No fim, as extremidades da polarização são agentes estrangeiros que representam uma falsa oposição para entregar o país, as suas extremidades do país, de toda forma ao jugo ocidental. Então, uma aliança central nacionalista seria uma resposta das raízes profundas do país, de uma saída desse período cosmopolita que nós enfrentamos. Lógico, como eu disse, falei muitas coisas complicadas de aceitar aqui. Tem sapos a serem engolidos no caminho. Mas acho que é uma questão que vale a pena a reflexão e pode ser um norte. Nós temos que ficar de olho nessas eleições municipais de São Paulo.
pois pode ser um norte para o Brasil em 2026, 28, 30. Temos que ficar de olho. Uma hora, a nossa nova revolução de 30 virá. E pode ser que as coisas já estejam se alinhando. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo live. Falou!